A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Irmãos, Pai do Senhor Jesus, vamos dar continuidade à nossa live de leitura da Bíblia do Expositor, nesse dia 7 de fevereiro. Vamos ao capítulo 38, completando 38 dias de leitura. Então vamos ler esta Bíblia por alguns anos, porque são um capítulo por dia. E a palavra de Deus ela contém 66 livros. Também tem seus capítulos, ainda não peguei para passar para vocês quantos capítulos tem, mas vamos na próxima live eu vou trazer o número de capítulos, o número de versículos para você ficar atento a saber e aprender, memorizar na mente. Que Gênesis tem 50 capítulos, Êxodo tem 40 capítulos, Levíticos tem 27 capítulos, Números 36 capítulos e Deuteronômio 34 capítulos. Alguns livros da Bíblia são idênticos aos números de livros, ou seja, em capítulos, como por exemplo, Números 36 capítulos e 2 Coríntios, 2 Crônicas vai ter também 36 capítulos. E assim por diante, o livro de Josué, que tem 24, o livro de 2 Samuel tem 24, e o Evangelho de Lucas também tem 24 capítulos, né? Então, para que isso? Para nós compreender e entender. Ficar apto, né? Aprender a palavra de Deus, aprender a Bíblia. Não se escandalize se alguém disser para você que o primeiro livro da Bíblia não foi Gênesis. Não se escandalize. Não se escandalize. Não entre em contenda. Não entre na pilha daqueles que vão usar isso para arrancar dinheiro de você, para dizer, venha aprender que Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia, mas vou te oferecer um curso. E este curso custa apenas R$ 100, para você aprender que o primeiro livro não é Gênesis. Gente, não caio nessa. Todos nós sabemos, todos, quem é leitor assíduo da palavra de Deus sabe que o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis. Tem a sua ordem cronológica. Aprenda, pesquise. Não caia na enganação de ninguém. Entende? Para você ler a Bíblia não se paga absolutamente nada. Para entender não se paga absolutamente nada. De graça recebei, de graça dai. Quem que dá de graça é o Espírito Santo. Ele que vai te dar de graça. A escola dominical nas igrejas é de graça. Se na sua igreja fazem seminário anualmente, também é de graça, não se cobra nada. Para cobrir todos esses custos de cursos, tem os dízimos e as ofertas dos irmãos, que é para a manutenção disso aí. Ou caso contrário, não inventa. Porque aquilo que você faz para extorquir a igreja, para extorquir os membros, é pecado. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque estamos tendo prova disso. Apenas adquiri, ganhei uma Bíblia, ganhei, né? Presente, claro. Deus me abençoou. Estou trazendo para vocês a beleza da palavra de Deus. Viu como é de graça? É só você buscar, procurar, estudar e aprender. Não se paga nada, entende? Coisas que o homem cria para arrancar dinheiro dos membros da igreja, que tudo é pago, é pecado. Porque você não vai ter noção nenhuma para onde vai esse dinheiro. Entende? É que começa, desculpe, perdão, as maracutaias, a corrupção da eclésia. Aleluia. Irmãos, eu comecei cantando louvor do mestre, né? A minha vida é do mestre. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser do mestre Jesus. Tem que ser de Deus. Se eu postar esse louvor no YouTube, eu cantando assim, verbalmente, sem instrumentos, vai me acusar por direitos autorais, né? E se eu colocar outro louvor, a gente cantar aqui por meio de envio sonoro, por meio de um CD tocando, né, o Bluetooth, ou alguma plataforma digital,
vai me dar como direito autorais. Mas eu vou fazer um desafio para mim e para nós. Vamos louvar. Vamos começar a louvar agora. Para quê? Para Deus trazer ânimo para sua vida. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E quero ler com você, antes de começar o nosso louvor, para a glória e honra do Senhor Jesus, vamos ler o Salmo 117. Esta live é da Bíblia do Expositor, tá? Mas aprender o Salmo 117 é um salmo muito poderoso. Também é o menor salmo, né, da Bíblia e do livro dos Salmos. É o menor capítulo da Bíblia, o Salmo 117. É o menor capítulo da Bíblia, Salmo 117, o menor salmo do livro dos Salmos, que diz assim, ó: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande. Ou seja, em algumas versões está escrito: a sua misericórdia é grande, porque o Senhor é bom para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Quando o salmista ele finaliza esse livro de Salmos, no Salmo 150, no último versículo dele, que é o 6, vai dizer assim, o número de versículos é o mesmo número do versículo do Salmo 23, tá? 6. Que diz assim, ó: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E ele diz ainda: louvai ao Senhor. Ou seja, é uma advertência. Louvai ao Senhor. Está dando uma advertência para o povo, louvar ao Senhor em tudo. Ou seja, então louvamos. Se vai bloquear, irmãos, ou vai me dar o direito autoral, agora eu vou no romper da fé. Porque tem canais que crescem com visualizações, com número de inscritos, só com leseira, só com porcaria, desculpe a palavra. Quando se trata de uma palavra para deixar você bem de vida, próspero, ricamente como Abraão foi, porque Deus chamou Abraão só para prosperar, foi só para ele ser rico e temente a Deus no correr da sua caminhada. Ele foi temente a Deus. Deus colocou a riqueza na vida de Abraão, mas também provou nele a fé, para ver se realmente ele queria, além disso, a riqueza ou a fé. Ele foi provado e aprovado, justificado pela fé que cobre tudo o que Deus deu a ele. Ou seja, Abraão colocou Deus na sua vida acima de tudo e dependeu dele. Por isso que ele foi justificado pela fé. Ele se tornou pai da fé. Quando Deus pediu Isaac, ele disse: Deus me deu este, por que não me dá outro? Ele foi justificado aí. Ele tinha tudo, Abraão tinha de tudo ali. E já era riquíssimo, tinha um exército grande, soldados, tinha tudo. Mesmo assim, ele não abriu mão da sua riqueza. Ele deu o seu filho porque ele sabia que aquele que deu um poderia dar outro. Entendeu? Agora, é por meio da fé. Então eu vou colocar um louvor para a gente louvar aqui. Se me der direitos autorais, já passando o bonde aí. Se não, a gente vai continuando nossa live de leitura, né? Não sei se vai haver visualizações ou para mais pessoas vão se inscrever. O importante, irmãos, é que vamos nisso aí. Lendo a palavra de Deus. E se alguém quiser comentar, comente. Mas sobre o que você entendeu da leitura. Não vai comentar fora disso, porque não vai fazer sentido. O objetivo deste propósito, o objetivo deste canal, o objetivo dessa leitura é você comentar algo que Deus te deu de luz, ou seja, da iluminação da palavra de Deus, que mudou seus pensamentos, mudou suas atitudes, te tirou de uma má administração financeira e colocou numa boa, porque lemos aqui até agora que o grande administrador começou pelo Abraão. Ele administrou bem seus bens. Inclusive era tão bem administrado que ele colocou tudo na mão de Eliezer, quando ele estava sem herdeiro. E Deus fez a promessa e deu a ele Isaac. Eliezer não seria o herdeiro dele, mas sim Isaac, né? Então foi uma administração, tudo foi provado por meio de fé. E se você não tem uma administração boa na sua vida financeira, leia Gênesis do início de novo.
porque Deus vai te dar essa luz, tá bom? Então aqui, vamos cantar aqui um louvor deste irmão, meu irmão aqui, eu não vou nem dizer o nome, para justamente não aparecer na transcrição, que aparece quando eu digo o nome. Aparece na transcrição. Quando tocar, louve ao Senhor. Não é um louvor novo, não é esse louvor papapá, reteté, mimimi, ponhonhon, mas é um louvor das antigas, quando tinha letra. Quando tinha a santidade do Senhor. Não que os outros não tenham, não é isso. Não estou falando disso. Quando tinha mais fé para louvar o Senhor. Amém? É o 2. Vamos lá. Louve. Vamos louvar junto. Deixa eu ver aqui. Play. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O lindo coral de anjo aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está pronta e já manda paz. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui. Esse cheiro suave vai nos trazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia, glória a Deus. Louve ao Senhor sempre. Louve ao Senhor em qualquer momento. Louve ao Senhor em tudo. Aleluia. Meu Senhor já estava. Meu Senhor já estava. Meu Senhor já estava. Aleluia. Para quem não sabe, é esse aqui.
Acabei de tocar um CD. Se é que existe isso ainda, né? CD. Se você tem na sua casa, de vez em quando rode o seu CD aí no seu aparelho. É bom ouvir um CD, né? Ver ali ele girar, você apertar o play. Diferente de hoje, que é tudo tecnologia. Espírito Santo de Deus, dá-nos graça. Dá-nos graça, Deus, porque temos que aprender que tudo o Senhor nos dá de graça, por meio da fé. Até o sustento, o ganho das finanças, o Senhor nos dá de graça. Para que possamos fazer seminários, para que possamos fazer palestras, para que possamos fazer cursos concernente à Tua Palavra e dar de graça. É porque é para isto que servem os dízimos e as ofertas. Enquanto Deus a eclésia do Teu povo, a eclésia da Tua igreja, ela não voltar ao primeiro amor, como na primeira igreja primitiva, no início da era cristã, não vamos ser totalmente, Deus, justificado por meio da fé. Porque o egoísmo hoje leva muitos ministros, pregadores, a pensar só no seu bolso, mas não pensam nos seus membros. Não pensam, Deus, naquele membro que agora, neste momento, não tem nem sequer um almoço para almoçar hoje. Nem ligam, nem visitam mais, porque o dinheiro está fazendo com que muitos ministros sejam corruptos. E isto, meu Deus, tenho aprendido e vivenciado muito isso. É claro que o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo e nada se esconde diante do Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja na terra. Tenha misericórdia, Deus, dos teus ministros na terra. Tenha misericórdia. O apóstolo Paulo, ele orava assim. Em alguns tempos, ele orava e saudava, graça e paz seja com todos vós. Mas para algumas igrejas, ele orava e saudava, que Deus tenha misericórdia. Então, não está fácil, meu Deus. Mas também precisamos, como ministros, pastores, membros, aprender que nada é nosso. E quanto mais demos aos pobres ou dividimos, Deus nos abençoará. E nunca, jamais também nos deixará, né, nossa descendência, mendigar o pão. Meu Deus, tenha misericórdia da tua igreja na terra. Porque ela não é terrena, mas alguns querem fazer que ela seja terrena. Acumular tesouros na terra, adquirir bens na terra. Que quando morremos, não levamos sequer absolutamente nada. Só ali aquele enfeite de flores em volta do corpo, com um lençol branco que vem da funerária ainda, para não irmos sem nada. Tenha misericórdia, Deus. Tenha muita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 37, estamos ali no meados dos anos de 1729 a.C. E aqui no capítulo 38 continua, nos anos 1729 a.C. Irmão, eu peço só algo de vocês, com sinceridade. Se comentarem nos comentários que eu vou deixar aberto. Mas comente algo que seja frutífero para a sua vida, que edifique a sua vida. Não comente baboseiro. Comente a partir do dia em que comecei a acompanhar a leitura da Bíblia. Não diga a minha leitura, não diga a sua live, não. Não diga para mim, isso não me interessa. Não vai te fazer efeito nenhum, nem mim na sua vida. Mas comente. A partir do momento que eu comecei a acompanhar a leitura, a minha mente mudou. Resolvi dar um basta de gastos de perda na minha vida financeira, ou seja, gastar além do que eu recebo.
porque complica o salário. Aplica o que José fez. Ele acumulou por 7 anos. E com esse acúmulo ele ficou rico. Fez o Egito poderoso. Por quê? Porque houve sabedoria nele. Houve administração. Então muitos crentes hoje, às vezes não tem nem o que comer na sua casa. Às vezes está desempregado. Sabe por quê? Porque ele não reconhece esse nosso Deus, que ele serve como Deus, dono do ouro e dono da prata. Tem muitos crentes que não sabem administrar suas finanças, porque tem um olhar e a visão no mundo e uma fé fraca em Deus. E não é dessa forma. Se você tiver uma fé firme e a visão em Deus, você vai prosperar. Porque do que Deus te dá é 100%. Deus, ele quer que você devolva os 10% que é dele. Ele te devolve 90%. Se você não souber administrar esses 90%, meu irmão, leia José 100 vezes para entrar na sua cabeça. O que foi que ele fez para fazer o Egito poderoso como foi? Amém? Eu aplico isso na minha vida, aplico isso na minha vida financeira e digo que mudou muito, muito mesmo. E todas as portas foram se abrindo. E segunda-feira, dia 10, vai abrir outra. Concernente o quê? A fé na leitura da palavra, a aplicação na vida dos patriarcas sobre administração. Não tive mais problema financeiro em gastar além do que eu ganho. Hoje, acumulo, guardo, tenho um plano de fundo de emergência. Porque aprendi aqui, ó, na palavra de Deus. Nunca mais você vai pedir dinheiro emprestado de ninguém. Nunca mais. Você vai ter para emprestar e receber com juros. É negócio. Mas não para pedir emprestado e nem estar na mão de ninguém. A não ser na mão do nosso Deus. Ele é tudo. Ele pode tudo. Tá? Aprenda, pratique, aplique. Vale muito a pena. Irmãos, vamos iniciar então. Aqui no capítulo 38, em 1729. Vamos falar aqui sobre a vida de Judá. Mas antes de iniciarmos, vamos recapitular aqui sobre o título que está escrito aqui na minha Bíblia do Expositor, Engano. Que é no capítulo 29 do 37, tá? Vamos lá, diz assim. E Rúben, voltando à cisterna e não achando José dentro da cova, rasgou as suas vestes. Quando Rúben retornou, parece que ele sentiu realmente pena dele. De quem? De José. Pelo acontecido. Entretanto, os seus irmãos lhe explicaram o que tinham feito. E o registro confirma o fato de que não Rúben fez mais nada em seguida. E voltou a seus irmãos e disse: o moço não está, e eu onde irei? O que vou fazer? Então tomaram a túnica de José e degolaram um cabrito e tingiram a roupa com o sangue. Assim como Rebeca e Jacó tinham usado um cabrito para enganar Isaac. Gênesis capítulo 27, versículo 9. Jacó foi enganado por um cabrito. E enviaram a túnica de várias cores, trazendo-a para o seu pai, e disseram: achamos esta túnica. E reconhece agora se esta é ou não a túnica de teu filho. Pelo visto, conseguiram um servo ou um escravo para que levasse a túnica ensanguentada a Jacó e relatasse a história que inventaram. E ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Alguma fera o devorou. José certamente foi despedaçado. Parece que os que trouxeram as notícias a Jacó tinham sugerido isto. Jacó acreditou. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs o saco sobre os seus lombos, e sim lutou por seu filho muitos dias. Esta terrível dor, esta terrível pena, duraria uns 20 anos, o que significa que foi uma das maiores provas que Deus tinha determinado para o homem suportar. E se levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado e disse: descerei à sepultura
guardando luto por meu filho, e assim seu pai chorou por ele. Jacó sabia que o Senhor lhe havia dito que desse a primogenitura a José, sendo este o caso, porque então permitiria o Senhor que a vida de José fosse tirada por um animal selvagem, como acreditava Jacó. Os midianitas o venderam ao Egito, a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. A mão do Senhor, embora não tivesse parte em qualquer mal que se concretizara, ainda guiava os fatos assim como veremos. A mão do Senhor, ela não se concretiza em mal nenhum. As pessoas escolhem fazer o mal e elas são pegas pelas consequências do seu pecado. Agora vamos entrar no capítulo 38. 1729 a.C., Judá. Vamos falar de Judá. Primeiro o filho de Jacó, os primeiros, é Rúben, primogênito. Depois Levi e Judá, se eu não me engano. Se você tiver como pesquisar, pesquisa aí. E traz hoje esse comentário na live. Comente assim. Comente assim. Aprendi que Jacó teve 12 filhos e a ordem deles é assim, assim, assim. Faça isso. Você vai estar interagindo com o seu próprio conhecimento. E aconteceu naquele tempo, capítulo 38. E aconteceu naquele tempo que Judá desceu de onde estavam os seus irmãos e se foi à casa de um homem, adulamita, que se chamava Ira. Eu vou ler na minha língua, tá? Ira. Eu vou ler na língua do judeu e na língua hebraica que eu não sei. Mas aqui está escrito Ira. Este capítulo é um parênteses, introduzido aqui como uma ilustração real do pecado, das trevas, da corrupção e da obstinação dos irmãos de José, durante todo o período da ausência dele, como fruto genuíno de sua rejeição a ele. É também o quadro antecipado da condição moral dos judeus de hoje em dia, como resultado de sua rejeição ao Messias. Vou ler de novo. Este capítulo é um parênteses introduzido aqui como uma ilustração real do pecado, das trevas, da corrupção e da obstinação dos irmãos de José, durante todo o período da ausência dele. Como fruto genuíno de sua rejeição a ele, é também um quadro antecipado da condição moral dos judeus de hoje em dia, como resultado de sua rejeição, ao Messias. Acredite ou não acredite, os judeus hoje em dia ainda não aceitaram Jesus como o Messias prometido. Tem um louvor que fala assim, eu não sou daqui, pra casa voltarei, ele vem me buscar, e com ele eu irei, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Irmãos, eu não tenho nada contra quem canta, mas colocar também o certo não custa nada. Se esse louvor se refere ao Messias, que foi aguardado vir, como na primeira vinda, cuidado. Porque o Messias já veio, ele foi rejeitado, ele foi entregue pelo seu próprio povo, ele foi moído, ele foi maltratado, o seu próprio povo entregou para a morte, que era o único fim para acabar com ele, né? Ia ter salvação para ninguém, morreu. Pena, o que o povo pena é que o povo não esperava que ele ressuscitasse. E para a honra e a glória do nosso Deus, Jesus hoje vive em mim e na sua vida. E ele vai vir na segunda vinda. Quem? Jesus. Porque ressuscitou. Se você canta esse louvor, troque. Troque. O Jesus
irá vir buscar no arrebatamento a sua igreja. Não cante o Messias aguardado, porque o primeiro já veio. E todos nós sabemos que ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai, esperando vir buscar a sua igreja. O outro que virá é o anticristo. É o filho da como é que dá o nome? Da imperfeição, não. Esqueci agora. Mas é o filho da perversidade. Esse sim. É o tal Messias que o povo judeu espera hoje. Montado no cavalo branco, com o cedro, com a coroa, para destruir seus inimigos. Entende? Então, quando cantarmos algum louvor, cante com discernimento na palavra de Deus. Porque Jesus, ele morreu, ressuscitou e está à direita do Pai. Ele não virá como Messias, mas virá como juiz para julgar o povo, não mais para salvar. Porque teve a chance. E hoje temos ainda, espiritualmente falando, crer no seu nome, crer que ele ressuscitou dentre os mortos e com a boca confessar que ele é o Senhor e pedir perdão e nos arrepender dos nossos pecados, ser batizado para que sejamos salvos. Esses são os passos para a salvação. Mas esperar esse Messias que essa música fala não é o nosso Jesus. Entende agora? Se alguém quiser comentar o que eu estou falando, não está batendo com a Bíblia, eu não vou nem responder a sua pergunta. Mas uma coisa eu vou lhe dizer. Leia ela de Gênesis a Apocalipse. Que todas essas dúvidas vai ser tirada de você. Tá bom? Chega de responder tudo assim na lata. Fácil. Leia. Porque você lendo, Deus vai falar com você. Que é a palavra dele que está falando. Não é coach. Não é pastor cheio de faculdades, teologia, que vai lhe convencer, não. Não é. Se fosse assim, o mundo hoje não existia nenhum mundano. Todo mundo era crente. Todo mundo era salvo. De tanto pastor que tem mais de 70 teologias nas costas. É doutor. Mas isso aqui, ó, te convence do seu pecado. Bem, continuando aqui. E viu Judá ali a filha de um homem, cananeu, a qual se chamava Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Judá, ao casar-se com uma cananita, pecou de olhos abertos, porque ele devia saber a vontade de Deus quanto a esse assunto. De fato, ele sabia. Aqui no Gênesis capítulo 24, versículo 3, capítulo 26, versículo 35, capítulo 27, versículo 36, capítulo 28, versículo 1. Veja, irmão, que essa Bíblia ela é bem bacana, ela é bem completa. Para você enriquecer isto que acabei de ler, pegue todos esses versículos, lê juntos e faça essa leitura. Vou repetir. E viu Judá ali a filha de um homem, cananeu, a qual se chamava Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Judá, ao casar-se com uma cananita, pecou de olhos abertos, porque ele devia saber a vontade de Deus enquanto a esse assunto. Pegue esses versículos agora e leia junto. Gênesis capítulo 24, versículo 3, Gênesis capítulo 26, versículo 35, Gênesis capítulo 27, versículo 36, Gênesis capítulo 28, versículo 1. Você vai ter uma riqueza de ensinamento da palavra de Deus. Amém? E ela concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou E concebeu outra vez e deu à luz um filho, e chamou-lhe Onã. E voltou a conceber, e deu à luz um filho, e chamou seu nome Selar. E Judá estava em Quisibe, quando ela deu à luz. Em ordem cronológica, alguns creem que o capítulo 38 deveria vir após o capítulo 33. Viu, irmão, como você percebe agora aí que a teologia
pastores, teólogos, com mais de 70 cursos nas costas, não vai salvar você. Porque ela não é exata. Se aprendemos aqui nessa Bíblia do expositor estou falando, porque tem várias Bíblias de estudo, mas estamos na Bíblia do expositor. Diz assim: se o capítulo 38 ele fala que deveria vir após o capítulo 33, como é que vem o indivíduo e diz a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis, eu vou oferecer um curso, você vai pagar por este curso X para aprender qual é o primeiro livro da Bíblia? Irmãos, a partir do momento que você começar a ler a palavra de Deus, você nunca mais vai ser enganado por ninguém. Jesus disse: de graça receber e de graça dar. Qual o coração vai estar disposto a receber? Eu não sei. Mas no momento em que eu me dispus o meu coração a receber, eu vivo a palavra de Deus um momento extraordinário. Isso ninguém vai tirar de mim. Continuando. E Judá tomou uma mulher para o seu primogênito a qual se chamava Tamar. Presta atenção nessas explicações, porque elas vão ser muito edificantes para você entender o que aconteceu com esses dois filhos primeiros de Judá. Este capítulo foi colocado aqui para mostrar a conexão entre Cristo e o seu precursor, Judá. O capítulo 1 de Mateus mostra que verdadeiramente Cristo se aniquilou e, tendo nascido de um membro da tribo de Judá, humilhou-se. Nesta genealogia aparecem os nomes de Tamar e Batseba, mas isto, de maneira nenhuma, quer dizer que ele tenha herdado destes alguns mancha de pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Embora nascido de uma mulher, era totalmente livre de corrupção moral. Irmãos, aqui temos um aprendizado muito grande. Se o nosso Jesus, ele era totalmente livre, ou seja, uma palavra totalmente para os professores de português, ou seja, não havia erro nele sobre corrupção moral. Se nosso Jesus, ele era totalmente livre da corrupção moral, trate também de sermos livres da corrupção moral. Porque tudo que ele fez, temos que fazer também. Temos que andar nos seus passos. Temos que seguir seus passos. Isto é seguir Jesus. Tudo que ele fez, tudo que ele foi, por tudo que ele passou, foi perfeito. Temos que ser também. Principalmente, ser livres da total corrupção moral. Que hoje em dia, no dia de hoje, está acabando com muito ministério, muitos mesmo, ministério grande, por causa da imoralidade, por causa de picuinhas, por causa de pastores que estão abrindo ministério, mas que não foram chamados por Deus. Estão abrindo para adquirir dinheiro, para enriquecer a custa da fé dos outros. E quando não é aprovado por Deus, Deus corta o mal pela raiz. Como vemos uns e outros aí, escandalizando. Estamos vendo, saindo aí na mídia, para derrubar mesmo pastores. Esse nome pastor, esse nome de título pastor. Pastor que estuprou esse, pastor que estuprou aquele, pastor que estuprou isso. Gente, pastor é só um título. Você não sabe discernir quais são os que Deus chamou, enquanto aqueles que se colocaram como ser chamado. Ou seja, aprendam a discernir. Que hoje em dia tem lobos vestidos de ovelha. E tem lobos cruéis, que são esses pastores do cão, mas não chamados por Deus. Para dizer que são pastores. Para tentar ser minimizado a sua pena dos seus pecados, ou seja, do crime que cometeu.
Entendeu agora? Como hoje está complicado de você acreditar. Não acredite em ninguém. Acredite na palavra de Deus. Porque você vai discernir quem é o verdadeiro pastor e quem é um falso pastor. O bom pastor é Jesus. E foi o primeiro pastor. Depois daí surgiram os apóstolos, os teólogos, bispos, presbíteros, pastores, diáconos, obreiros, tudo. E é hora de você discernir quem é quem, para você não ser enganado, nem o nome de Jesus, nem o nome de Deus ser blasfemado entre nós. Bem? Então aqui eu acredito que você entendeu que Jesus, ele foi totalmente livre de corrupção moral. Embora ele tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele foi totalmente livre de corrupção moral, porque ele foi concebido por uma mulher. Mesmo concebido por uma mulher do Espírito Santo, ele foi totalmente livre da corrupção moral. Entende? Versículo 7. E Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor lhe tirou a vida. Quem tira a vida é Deus, quem dá a vida é Deus. Se você tem um pensamento medíocre, rebelde, e vou me jogar da ponte, porque Deus não tira a minha vida, quem vai tirar a minha vida sou eu, se eu me jogar de lá. Preste atenção. No versículo 7, não é nem explicação dele, não é nem explicação de ideia humana, mas é o versículo que está falando. E Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor lhe tirou a vida. Aprendemos que Deus vê tudo. Ele está a par da situação de tudo. E se ele vê que você é mau diante dele, ele vai tirar a sua vida. Entende agora? Porque muitos são mortos, ceifados, por brincadeira. Ah, morreu um ali porque caiu, pá. Ah, morreu ali porque simplesmente pá. Entende? Você não conhece ninguém e nem o coração de ninguém. Mas Deus conhece todos os corações da terra. Ele conhece. Agora vamos à explicação. Exatamente como aconteceu isto, não é dito. Provavelmente, ele chegou a envolver-se com a idolatria cananita. Aprendemos que faz todo o sentido. Quando você se envolve com aquilo que não é do Senhor, isso aqui, gente, é para quem estava em Deus, tá? Por quê? Porque esse povo aí, ele era povo do Senhor. Ele era povo de Israel. Judá era filho de Jacó. E Jacó foi escolhido por Deus como uma nação peculiar. Então Deus ele advertia o que era dele. Ele não advertia o que não era dele. Ele corrige o que é dele, ele corrige quem ele ama. Aquele que ele ama, ele corrige. Aquele que ele quer que ande no caminho dele, ele vai fazer de tudo para que essa pessoa se converta. Aquele que não quer, que é dele mesmo, que é rebelde, ele vai tirar, expulsar do seu povo. Então essa explicação faz todo sentido. Porque o primogênito de Judá foi mau aos olhos do Senhor e o Senhor lhe tirou a vida. Exatamente como aconteceu isto, não é dito. Provavelmente ele chegou a envolver-se com a idolatria cananita. Sabemos que os cananeus eram idólatras, de um tal modo que tudo aquele povo idolatrava. E uma das maiores idolatrias deles, a maior idolatria dos cananeus, eram os muros de Jericó.
Ele tinha os muros de Jericó como um Deus poderoso, Deus de força, Deus que tivesse assim um campo magnético, que nada atravessasse aqueles muros. Era tão alto que ninguém podia atravessar eles. E ninguém podia vencer eles em guerra. Porque de cima as flechas alcançavam longe. Era muito alto. Mas houve um Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que venceu os cananeus desse muro. Não com flechas, mas com o som dos seus pulmões e da sua voz, clamando a Deus. Aleluia! Por isso que eu disse no início, se você está passando por algum problema, está sendo humilhado no seu trabalho, está sendo envergonhado dentro da sua igreja, por membros que se acham que tem um título, é como se fosse um cargo, louve. Louve ao Senhor, porque tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Não é só aqueles que estão em cima do altar que tem que louvar, é você que tem o fôlego de vida. Louve ao Senhor. No versículo 8 diz assim: então Judá disse a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. E sabendo Onã que a descendência não havia de ser para ele, explica, não queria isso para si. Lógico, né? E acontecia que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Judá o designou para que continuasse a linhagem. No entanto, Onã, em essência, estava dizendo, por meio de suas ações, que não se importava sobre o Redentor que viria ao mundo. Ele não quis Tamar por esposo, por isso ele rejeitou o mandado de seu pai, Judá. E isto muito desagradou aos olhos do Senhor, pelo que também tirou-lhe a vida. De novo, de que maneira fez o Senhor isso, não nos é dito. A razão maior de tudo isto ser tão oneroso à vista do Senhor era porque tinha a ver com a linhagem do Redentor vindouro, que era a coisa mais singular e importante no mundo. E Judá então disse a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que cresça Sela, ou Selá, meu filho, porquanto disse, para que porventura não morra ele também, como seus irmãos. E se foi Tamar, e esteve na casa de seu pai. E passando-se muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E Judá, depois de consolado, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Tímina, ele e o seu amigo Ira, o adulamita. E foi dado aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então tirou ela de sobre si os vestidos de sua viuvez, e se cobriu com o véu, envolveu-se e ficou à porta das águas, que estão junto ao caminho de Tímina, porque via que Selá já havia crescido, e ela não era dada a ele por mulher. Não consta que Judá tenha culpado Tamar pela morte de seus 2 filhos. Entretanto, a perda sucessiva desses 2 deve tê-lo assustado, porque ele não fez nenhuma tentativa para dar Selá ao seu 3º filho, a ela em matrimônio. E vendo Judá, pensou que era uma prostituta, pois ela havia coberto o seu rosto. E logo dirigiu-se a ela no caminho e lhe disse, e vem, pois, agora, e deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse, o que tens para me dar, para que possuas a mim? A conduta de Tamar, embora de todas as maneiras seja repreensível, não deve ser atribuída a uma simples cobiça ou a um desejo desesperado para ter filhos, e sim, com mais probabilidade, ao desejo dela de afirmar o seu direito de ter um lugar entre os antepassados da família do patriarca. Vemos em tudo isso como deve ser óbvio que Deus
mostraria que a sua escolha é por graça e não por mérito próprio, e que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, até o maior dos pecadores, e não se envergonha por mediante o arrependimento deles ao aliar-se a eles. Entende agora por que Jesus escreveu com o dedo na terra e disse assim para o povo: aquele que não tem nenhum pecado, mas nenhum mesmo, é santo, é puro, é limpo, é perfeito, atire a primeira pedra. E daí você viu quantas pessoas ficaram no lugar, senão aquela mulher adúltera ou prostituta. Por quê? Porque já começa daqui Jesus amar elas, da nora de Judá. Ela se fez prostituta para alcançar algo, para entrar na família do patriarca. Não é um ato de fé aí, de graça. Por isso que Deus ama e amou aquela prostituta, porque o ato dessa daqui justificava aquela mulher, mas não o assassinato por pedras. Não ia justificar nenhum daquele povo. Por isso que ele disse: quem não tem nenhum pecado aí, atire a primeira pedra, já absolvendo o povo daquele juízo. E não ficou nenhum, somente ele e a mulher. E quando ele chega a ela, diz: vai, a tua fé te salvou, e não peques mais. Se você que tem um pecado de estimação que não consegue largar, o segredo para você ser liberto, não precisa você fazer banho de água, não precisa você levar galhada de árvore sagrada lá não sei da onde, não precisa você fazer um seminário de R$ 2.000, não precisa você ir para o monte da floresta, passar 7 dias, 15 dias para ser liberto, não precisa nada dessa marmota, só precisa crer, ouvir o que Jesus disse para esta mulher. Você que sofre ainda, mesmo sendo salvo em Cristo, dentro da igreja, dentro do ministério, cantando, louvando, tocando, pregando, praticando esses atos de prostituição. Faz e não peques mais. É só entender isso. É mesmo. Porque se eu pecar, eu não consigo parar. E se eu parar, eu não peco mais. Aí, essa dica aí, ó, é Jesus quem deu. Ele cobrou alguma coisa? Ela pagou alguma coisa para ele? No final ainda dá a vida por ela. Ele é crucificado na cruz para salvar ela como nós que estamos aqui. Entendeu agora? A riqueza deste ensinamento, desta palavra. Continua lendo a Bíblia. Continua prosseguindo e conhecer o Senhor, que é a sua vontade. Que você vai arrebentar. Aleluia. Aqui no versículo 17, a gente continua. Ele respondeu: eu te enviarei do rebanho, um cabrito das cabras. E ela disse: dar-me-ás um objeto por penhor até que eu envie. Algo que ela pudesse ganhar em suas mãos, que fosse dos pertences pessoais dele, até que ela recebesse o animal. Então ele disse: que objeto de penhor te darei? E ela respondeu: o teu anel, e o teu lenço, e o cajado que tens em tua mão. E ele o deu, e a possuiu, e ela concebeu dele. Era o que ela tinha planejado. O objeto que ela exigiu incriminaria Judá. O problema dele era a luxúria, enquanto o dela era o compromisso. Aleluia. Isso aqui foi tremendo agora, o nosso aprendizado. Era o que ela tinha planejado. O objeto que ela exigiu incriminaria Judá. O problema dele era a luxúria, enquanto o dela era o compromisso.
Aleluia. Aleluia. Compromisso com a palavra de Deus. Tenha você, todo dia, toda live que eu colocar, tenha compromisso de aprender. Amém? E se a sua fé for mais avante, compre uma Bíblia dessa e tenha compromisso de lê-la e aprender para ensinar para todos aqueles, para abrir as suas mentes e a palavra de Deus entrar, as suas vidas mudar e permanecer no Senhor. Aleluia. Então, ele diz, então, 19, e ela se levantou e se foi, e tirou o véu de sobre si, e se vestiu com as roupas da sua viuvez, e Judá enviou o cabrito das cabras, cabrito tenro, por mão do seu amigo, o adulamita, para que tomasse o objeto do penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho, junto às fontes das águias? E eles lhe disseram, aqui não esteve prostituta alguma. Então ele voltou a Judá e lhe disse, não a achei. E também os homens daquele lugar disseram, aqui não esteve prostituta. Então Judá disse, deixa para si o penhor, para que não sejamos menosprezados. Ela tinha os artigos do penhor consigo. Eis que eu tenho enviado este cabrito, mas tu não as achaste. E aconteceu que ao cabo de uns 3 meses, foi dado aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, fornicou. Eis que por causa das fornicações está grávida. Ela estava grávida, mas não devido à fornicação. Com os rápidos somos para julgar. Olha aí. O que é isso? É boato. É fofoca. Que acontece até nos dias de hoje. E essa foi uma das fofocas mediante, quase semelhante ao dia de hoje. Que diz, ó, a tua nora, Judá, está grávida, mas não devido a... Cadê? De novo. O versículo. E aconteceu que ao cabo de uns 3 meses foi dado aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, fornicou. E eis que por causa das fornicações está grávida. Explica, ela está grávida, mas não devido à fornicação. Quão rápido somos para julgar. Não procura nem saber o que aconteceu. Por que a garotinha ficou grávida? Porque o adolescente engravidou. Porque engravidou-se na escola, na faculdade, no trabalho. Entende? A palavra de Deus ela é clara. Não julguemos ninguém. Mateus capítulo 7, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. À medida em que você julgar, julgarão a vós também. Ó, se você não conhece o profeta, se você não conhece o pastor, que saiu na mídia, dizendo que o pastor estuprou, procure entender se isso é verdade. Porque quando você começar a comentar que é pastor do cão, que é pastor isso ou aquilo, é melhor não comentar absolutamente nada. Porque esses fatos serão esclarecidos, aí sim poderão vir à tona para saber a verdade. Tá? Porque hoje há falsos pastores e há verdadeiros pastores. Para saber quem é quem, você só vai ter discernimento de descobrir aqui na palavra de Deus. Porque quem escolhe é o Espírito Santo. Se você crê em Deus, tudo bem. Ele enviou em pessoa a sua natureza em Cristo. Sabemos quem é Cristo, porque está escrito. Mas o Espírito Santo, entende? Não pode blasfemar contra o Espírito. Porque quando você começa a falar mal de uma autoridade espiritual, você está falando mal do Espírito Santo. E blasfema contra o Espírito Santo. Jesus disse, não há perdão neste século, nem no futuro e nem em futuro nenhum. Amém? Aprendemos isso para não errar jamais. Continuando, parei aqui. Quão rápidos somos nós para julgar. Então disse Judá, tirai-a para fora,
para que seja queimado. Judá estava disposto a condená-la, quando, na realidade, ele era igualmente culpado, e até muito mais que ela. Só que ela foi esperta. Vimos lá. Porque ela fez por compromisso. Judá fez por luxúria. Ela pegou algo dele para depois provar para ele que era ele mesmo. Prosseguindo. E ela, quando a atirava para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, estou grávida. E disse mais: olha agora de quem são estas coisas, o anel, o lenço e este cajado. Então Judá os reconheceu e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. De todos os modos, os filhos eram dele, e Tamar já era da família patriarcal. Ela conseguiu alcançar o que ela queria. Teve compromisso com a palavra de Deus. Você só vai alcançar o que você quer por compromisso com a palavra de Deus. E não a promessa que o profeta pregador vai dizer para você em revelação. Revelo que a partir de 3 dias você vai ter uma reviravolta. Aquele marido que foi embora revoltar, aquela mulher que foi embora revoltar, encosto, não volta mais. A palavra de Deus não te dá carro, nem chave de carro, nem chave de casa. Com Deus não é luxo. Com Deus é provisão. Aprenda isso. Aleluia. Seguindo no capítulo 27. Os gêmeos. E aconteceu que ao tempo de dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que quando dava à luz, um tirou a mão para fora, e a parteira tomou e atou a sua mão um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Tudo isto tinha a ver com o Redentor vindouro. Mas aconteceu que quando o menino retirou a sua mão, eis que o seu irmão saiu, e ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamou seu nome Pérez. Este era o que estava na linhagem de Cristo, porque era o primogênito. E depois saiu seu irmão, que tinha em sua mão o fio vermelho, e chamou seu nome Zerá. Lutero pergunta: por que tais coisas foram colocadas nas Escrituras? Ele mesmo responde: primeiro, porque ninguém pode se auto-justificar. 2, porque ninguém deve desalentar-se. Há perdão para todos os que humildemente achegam-se ao Senhor. E 3, para nos lembrar de que os gentios, por direito natural, são irmãos, mães e irmãs de nosso Senhor. A palavra salvação é uma palavra para o mundo inteiro. Aleluia. Irmãos, aprendemos algo poderoso hoje. Creia que através da fé você será salvo em Cristo Jesus. Se arrependa, seja batizado nas águas e confesse Jesus como Senhor e Salvador primeiramente. Pelo arrependimento, o batismo nas águas, com o ato do batismo nas águas você diz não para o mundo, nega o mundo, e sim para Jesus. Aí você se tornará uma nova criatura, uma nova pessoa. Amém? Que esta leitura seja uma leitura de grande valor na sua vida. Que se você entendeu pouco, comece de novo a ver essa leitura, pausa, anota as explicações, pega os versículos referentes e seja grandemente abençoado por Deus em sabedoria, em conhecimento, em entendimento e em inteligência. Porque este é um dos 7 Espíritos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe neste dia 7 de fevereiro. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, se o nosso Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém.